Plantão urgente, renovação de Filipe Luís trava e Flamengo coloca português Arthur Jorge como plano B. Clube define as saídas de Michael e Alan e proposta milionária da Europa chega por Jorge Carrascal. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando o nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações, não pule esquema parte e vem com a gente nesse plantão mega urgente aqui direto da confraternização do Rafla, os amigos do Rafla e o Mauro Santana, que está sempre com a gente, não poderia deixar de faltar para essa confraternização. Mauro Santana, boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, Raflamelo, e não adianta, a gente não tem folga, a gente não tem férias, a gente não tem nem recesso e confraternização. É verdade. É, filhão. Aqui é trabalho, né? A notícia surge a qualquer hora. É verdade. Mauro Santana, a gente vai começar com a principal informação, mas antes eu quero lembrar que hoje tem sorteio do Pix de Natal, R$100 mil no Pix do Milhão. E você pode adquirir seus pontos clicando no link aqui embaixo, comentário fixado, descrição, ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e adquirir seus pontos e você concorrer também a 5 milhões em prêmios. É o Pix da virada, 2 milhões para o primeiro colocado, 1 milhão para o segundo colocado, 1 milhão para o terceiro colocado e 1 milhão para o quarto colocado. Pix do Milhão. Mauro, a gente começa com a principal informação. Tá todo mundo já desesperado, mas a renovação do técnico Filipe Luís com o Flamengo está travada. E parece que o empecilho é financeiro. Vamos, Mauro Santana, trazer aqui toda a verdade sobre essa situação, porque o Flamengo já tem um plano B. Segundo o jornalista Vini Casagrande, esse plano B é um técnico muito conhecido do torcedor brasileiro, ele que esteve aqui na última temporada e foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Estamos falando do técnico português Arthur Jorge. O que está pegando entre Flamengo e Filipe Luís, Mauro? A questão é a postura do Jorge Mendes, que foi contratado, português, sim, pelo Filipe Luís para intermediar a negociação com o Flamengo. Eu acredito que o Jorge Mendes não está fazendo isso por acaso. Com certeza houve sondagem de algum clube europeu e o Jorge Mendes tem essa carta na manga e diz, olha, o cara está valorizado, o cara fez um bom papel no Mundial, isso valorizou o treinador no continente europeu e já recebeu contato. Porque do nada ele não iria mudar essa postura, estava tudo caminhando para um acerto. No entanto, houve essa reviravolta e o Jorge Mendes agora bate pé para que o Filipe Luís receba o mesmo salário de Abel Ferreira. 3 milhões de reais mensais. Ô Mauro Santana, eu fiz aqui uma apuração antes de gravar esse vídeo e nem comentei com você. A informação que eu tenho, que vem de dentro do Flamengo, é que o clube rubro-negro fez a proposta para o Filipe Luís para ele se tornar o técnico mais bem pago do futebol sul-americano. Caso o Filipe Luís aceite a renovação com o Flamengo, seria o maior salário do futebol sul-americano e o Flamengo, outra informação, não vai mais esticar a corda, Mauro. Agora, tem um problema. O Flamengo, por que o Flamengo está cedendo a pedida do Jorge Mendes? Porque o Flamengo quer que o Jorge Mendes ceda no valor da multa rescisória. Por quê? Filipe Luís quer uma multa baixa. Porque se no meio do ano aparecer uma proposta de um clube de primeira prateleira da Europa, o Filipe Luís, ele não esconde isso de ninguém. Ele tem um sonho de trabalhar na Europa, até porque ele tem família constituída na Europa. Sim. A esposa é europeia, os filhos são europeus. Então, ele sim tem a intenção de um dia treinar um clube europeu, mas um clube que dê a ele competitividade, que nem o Flamengo, para a disputa de títulos, inclusive continentais. Ele não vai sair para qualquer clube. E ele vislumbra essa possibilidade, principalmente sendo intermediado pelo Jorge Mendes, verdade, que é muito bem relacionado no mercado da bola na Europa. Só que o Flamengo quer aumentar o valor da multa para não acontecer com o Filipe Luís o mesmo que aconteceu com o Jorge Jesus. Assinou aqui e rompeu o contrato acolá. É verdade. O que a gente tem para falar aqui sobre o Arthur Jorge? Ele é muito conhecido porque ele passou pelo Botafogo no passado e foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores e pegou ali o Botafogo aos cacos, né? Juntou, fez um grande trabalho,
ganhou e meteu o pé. Ele é muito competitivo. Antes de acertar com o Botafogo, ele veio do Braga, de Portugal, e hoje ele está no Al Rayyan. Curiosamente, o estádio que o Flamengo disputou o Mundial de Clubes. Os 3 jogos do Flamengo foram no estádio do Al Rayyan, né, Mal? Exatamente, ele tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027. Muito bem pago, inclusive, recebe um altíssimo salário. Ele que se notabilizou pela conquista da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano pelo Botafogo, igualando o feito do Flamengo, de Jorge Jesus, que agora também foi igualado pelo Felipe Luiz. Um treinador relativamente novo, tem 53 anos de idade, tem ideias de vanguarda no que ele entende como proposta de futebol, não é tão ofensivo. Sim. Que isso seja dito, né? É um técnico que privilegia o jogo não associativo, mas eu não diria nem aquela, vamos dizer assim, a coisa da reação, né? Sim. Mas ele gosta de reter a posse de bola, mas fazendo o cadenciamento. E pegou um bom time do Botafogo, né? Todo mundo estava bem. Conseguiu ajeitar Verdade. a equipe do Botafogo. Lógico, chegaram excelentes nomes, o que facilitou também o trabalho dele. Foram peças importantes que chegaram na janela de meio de ano, no ano passado. Mas a verdade é que ele tem os seus méritos, sim, por ter formado uma equipe altamente competitiva. Ô Mauro, o torcedor rubro-negro deve estar se perguntando assim, o BAP acabou de falar que, se preciso for, o Flamengo gasta R$1 bilhão em reforços. Dinheiro não é o problema. O entrave entre Flamengo e Felipe Luiz, então, é essa questão da multa rescisória para a Europa? Eu diria que sim. Eu diria que o principal entrave é O esse. Flamengo quer se resguardar. Exato. Então o Flamengo quer um valor elevado da multa, ou seja, se vier algum clube e se realmente esse clube tiver bala na agulha, paga a multa e leva o Felipe Luiz, né? Lógico que o Jorge Mendes está tentando puxar esse sarrafo para baixo. Olha, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que o Atlético de Madrid não é esse clube que o Felipe Luiz vai agora. Até porque o clube espanhol pensa em renovar o contrato de Simeone, que vem fazendo um bom trabalho nessa atual temporada. Então, para o Atlético de Madrid, o Felipe não vai, a não ser que outro clube esteja aí já conversando com o Jorge Mendes. E você conhece o tamanho do Jorge Mendes no futebol mundial. Ele já foi empresário do Jorge Jesus, ele é empresário do Cristiano Ronaldo, ele é empresário de grandes estrelas, né, do futebol, não só de técnico, mas também de jogadores. Ele é empresário do técnico do Chelsea, por exemplo, né, do Maresca. Então é um empresário que joga lá em cima, o sarrafo é lá em cima, ele lida com dinheiro. E o Flamengo não é trouxa, o Flamengo quer se resguardar. Porque se fosse só uma negociação direta entre Flamengo e Felipe Luiz, já estava acertado, inclusive já tinha anunciado logo depois do Mundial de Clubes. Mas teve o Mundial de Clubes, né, o Flamengo disputando as finais da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Tudo isso retardou o processo. Mas então, Mauro, a gente deixa aqui essa enquete para o torcedor rubro-negro. Se não renovar com o Felipe Luiz, o Arthur Jorge é o nome ideal? Ou você tem outro preferido? E você acha que realmente o Flamengo não vai conseguir, o Felipe não vai seguir para outro clube? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante, Mauro. Agora, uma coisa a gente tem que deixar muito bem claro aqui. Ninguém é maior que o Flamengo. O BAP não é maior que o Flamengo, nós não somos maiores que o Flamengo e o Felipe Luiz também não é maior que o Flamengo. Sim. A gente não pode permitir que essa negociação se transforme numa novela e que adentre o ano de 2026. Por quê? Dia 24 a gente já tem disputa de título, dia 24 de janeiro, dia 28 já tem estreia no Brasileirão, em fevereiro a gente tem Recopa Sul-Americana, tem a fase de grupos da Libertadores, então a gente não pode ficar arrastando essa questão. E a reformulação do elenco também, né, Mauro? Então o Felipe Luiz tem que dar uma resposta. É verdade. Ou vai ou não vai. E se não for, amigo, muito obrigado pelos préstimos, tchau, bênção e boa sorte na sequência da carreira e que o Flamengo procure um outro treinador. Pode ser o Arthur Jorge, pode ser qualquer outro, que tem igual ou maior competência que o Felipe Luiz. E um recado pro Boto, que foi colocado lá para isso. Tem que resolver essa situação logo, Boto. Você é o diretor executivo de futebol. Você gosta tanto do Felipe Luiz, tem que dar aí um ultimato. Até porque o Flamengo tem que antecipar os reforços. As férias já serão encurtadas. Temos um ano de Copa do Mundo. O sarrafo tá lá em cima, o torcedor quer sempre mais. Então tem que resolver logo essa situação. A gente falou aqui de saídas. Mauro, o Flamengo praticamente definiu que Alan e Michael estão fora do plantel no ano que vem. As informações são dos canais ESPN, né, do grupo Disney. Independentemente de ficar ou não o Felipe Luiz, esses dois jogadores estão fora dos planos.
ou estariam fora dos planos para 2026. Alan, inclusive, foi muito pouco utilizado, mesmo acontecendo com o Michael, principalmente no segundo semestre deste ano. Ambos os jogadores estão, inclusive, insatisfeitos pela baixa minutagem. O próprio Michael já tinha colocado essa possibilidade de deixar o Flamengo e o Alan da mesma forma. Qual o problema desses dois jogadores? O alto salário. É verdade. Já que Michael recebe acima da casa do 1 milhão e o Alan muito próximo disso, o que acaba deixando esse salário, esse padrão salarial proibitivo, por exemplo, para clubes do Brasil. Tanto o Alan quanto o Michael, embora pouco aproveitados pelo Flamengo, receberam sondagens de clubes brasileiros. O Alan, por exemplo, do Atlético Mineiro e do São Paulo. Sim. Enquanto o Michael, Corinthians, Internacional e até o Cruzeiro. No entanto, tem esse problema da questão salarial e esses dois jogadores não estão dispostos a ceder para conseguirem se adequar à realidade orçamentária dos respectivos clubes interessados. Olha, na minha opinião, o Flamengo está certíssimo, com todo respeito ao Alan e também ao Michael, que eu tenho um carinho muito grande. Não tem bola para jogar no Flamengo hoje. O Flamengo se tornou muito competitivo. O Michael não tem vaga no Flamengo, essa é a verdade. O Alan não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Então o Flamengo está correto, isso aí é a famosa reformulação que acontece todos os anos. Os dois jogadores foram pouquíssimos aproveitados, tanto o Michael quanto o Alan, e eles também estão corretos de buscar outros clubes, porque eles entendem que podem render, que podem ser aproveitados, melhor aproveitados, podemos dizer assim. Ô Mauro, tem o shopping do Rafla, tem o shopping do Mauro Santana também. Verdade. É uma ferramenta que o YouTube liberou pra gente, não precisa nem sair do vídeo, tá aparecendo aqui na aba aqui, vários produtos, você pode adquirir, são produtos oficiais, de diversos tamanhos, modelos e valores, e entrega em todo o Brasil. É o shopping do Rafla aqui no YouTube, tem também o shopping do Mauro, visita lá o Mauro lá nos vídeos, se inscreve no canal do Mauro Santana. Pra gente fechar esse vídeo aqui, Mauro, vamos falar dessa proposta que chegou na mesa do Flamengo, uma proposta milionária, quase 100 milhões de reais aí, 15 milhões de euros do Olympique de Marseille para o colombiano Jorge Carrascal. Tá sabendo de alguma coisa, Mauro? A publicação foi do Diogo Dantas, do Infoglobo, e ele colocou que o Olympique Marseille teria formalizado uma proposta de 15 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis por metas alcançadas durante o período do contrato, após a transferência. Pode chegar até 20, então. Exatamente. Para que o Flamengo se convencesse de liberar o atleta. No entanto, essa proposta já foi recusada pela diretoria do Flamengo. A cúpula do futebol no Ninho do Urubu entende que o jogador é considerado inegociável. Titular absoluto, ele conquistou seu espaço pelas mãos do técnico Filipe Luiz, terminou muito em alta a temporada e olha que ele foi negociado, para o Flamengo por 12 milhões de euros vindo do futebol russo. Muita gente torceu o nariz achando que o Flamengo estava gastando muito dinheiro com ele. E olha só, tem clube já oferecendo quase o dobro do que o Flamengo pagou. No entanto, o Flamengo entende que é um jogador importante e o recado foi dado aos franceses. Se realmente estiverem interessados, paguem o valor da multa e levem. Se eu não me engano, a multa rescisória está estipulada em 40 milhões de euros. Então, se pagar a multa aí, ou aumentar mais um negocinho, 35, 38 milhões de euros ali próximo à multa, de repente o Flamengo faz negócio. O Flamengo tá certíssimo. Carrascal entrou ali no esquema de jogo do técnico Filipe Luiz. Aliás, dos reforços foi quem mais rápido se adaptou, entre Samuel Lino, Saul. Não vou nem falar aqui o Jorginho, porque o Jorginho é extra classe. E o Jorginho chegou antes também, o Jorginho chegou. Mas dos últimos reforços ali, Emerson Royal, o Saul, o Samuel Lino, o Carrascal foi quem mais se entrosou e se adaptou ao estilo de jogo do técnico Filipe Luiz. É um jogador, Mauro, polivalente, coringa, que atua em várias posições no meio-campo. O Carrascal muito importante pra gente nessa reta final da temporada, foi contratado no meio do ano. E o Boto diz pro mercado o seguinte, o sarrafo tá lá em cima, quer tirar o jogador do Flamengo? Tem que gastar. Assim a gente não tem dificuldade para tirar o jogador da Europa, então assim será. Mauro, obrigado pela sua participação mais uma vez, meu querido. Já tem vídeo no canal do Mauro Santana com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, porque aqui, tem Natal, tem Réveillon, tem Carnaval, mas tem informação sempre. A gente não para, sempre tentando levar o melhor para você. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!